Neste vídeo, eu vou te contar como montar um currículo de maneira eficaz. No mundo cada vez mais tecnológico, onde os Applicant Tracking Systems estão presentes na maioria dos processos seletivos, há que ser eficaz. E eu vou te contar como e qual é a estrutura e quais os cuidados que você deve ter para ter um currículo com o maior resultado possível. Olá, para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Rita Costa, sou consultora de carreira internacional e estou aqui para falar com você hoje sobre como montar um currículo de maneira eficaz. Quando falamos de mercado de trabalho europeu, é inevitável falar sobre algumas ferramentas que compõem a sua recolocação profissional eficaz. Se queremos uma recolocação profissional no novo mercado de uma forma assertiva, eficaz e com resultados, é importante que entendamos como funciona esse mercado e como chegarmos ao recrutador e ao mercado de trabalho de forma geral com as ferramentas e a comunicação certa. O currículo é uma delas. Há outras que fazem parte de uma estratégia integrada. No meu curso falaremos mais em detalhe sobre essas ferramentas que compõem e os tópicos mais interessantes, as considerações mais interessantes para cada uma delas. Aqui nesse vídeo eu vou focar no currículo porque entendo que seja uma das principais e que normalmente gera mais dúvidas. E eu estou aqui para te ajudar a entender como melhorá-lo e como considerar quais considerações seriam mais relevantes num primeiro momento você entender e até ajustar a sua realidade. Falar de currículo sem falar de algumas considerações que contextualizam o currículo no momento atual seria insuficiente. É importante para mim que você entenda de onde vimos a nível de currículo e por que chegamos ao momento atual e as práticas atuais e as tendências de mercado no momento. Antigamente, e não estou falando há muitos anos atrás, aliás, em alguns casos ainda se pratica, às vezes de forma errada, mas ainda se pratica essas questões que eu vou trazer agora aqui, era dada muita importância à parte estética no currículo. Talvez você se lembre ainda de casos em que a forma como a informação era apresentada era mais relevante quase do que a própria informação em si, ou seja, havia uma grande preocupação em como eu traria as minhas habilidades, havia uma grande preocupação em como eu estruturava o meu currículo, havia uma visualização muito forte das informações e isso era atrativo para o mercado de trabalho. Era interessante, e eu digo era porque talvez você ainda possa ver hoje em dia pessoas falando de currículo com esse foco, essa ênfase mais estética, mas eu estou aqui para te dizer como efetivamente funciona o mercado de trabalho hoje na Europa e na maioria dos países da Europa. E quando falávamos há uns anos atrás de estética e da parte gráfica e da parte visual do currículo, por vezes esquecíamos o próprio conteúdo dele. Era muito importante que a informação chegasse de uma forma concisa, de uma forma atrativa, de uma forma interativa e até de uma forma atraente e simpática para o recrutador, seja através de cores, seja através de gráficos, seja através de colunas, seja através de tabelas ou de alguns bullet points, alguns tópicos essenciais coloridos ou formatados de uma forma mais interessante do ponto de vista gráfico e visual. Essa realidade mudou e ela mudou essencialmente pela tecnologia e pelos avanços da automatização nos processos seletivos. Hoje em dia, não é que não seja interessante ainda uma apresentação cuidada e objetiva e atrativa e interativa da informação, mas ela deve ser muito mais simplificada e muito mais fluida ao ponto de poder ser analisada sem tantos erros e sem tanta deturpação da informação, por parte não já do recrutador ou não somente do recrutador nos dias de hoje, mas também por parte da máquina, por parte do software, por parte do sistema que hoje analisa o seu currículo antes mesmo do recrutador.
Estou falando do conceito de ATS, Applicant Tracking System, que é um conceito tecnológico, que nada mais é do que um software de gestão de currículos, de gestão de candidaturas e de candidatos, e que pressupõe o filtro de candidatos de uma forma mais automatizada, mais estandardizada, e por isso com um foco maior nas palavras-chave e na informação que é colocada no currículo. E ao falarmos de máquina, ao falarmos de software, ao falarmos de leitura de currículo, é importante entendermos que existe, eu diria até que uma falha de leitura por parte do software quando essa leitura é feita de forma muito gráfica. Então, comecemos pela primeira consideração chave: formato em que você envia o arquivo do currículo. Proibido JPEG, aceitável PDF e muito aconselhável Word. Por quê? Porque a leitura por parte do software vai ser mais correta, mais assertiva e mais fluida. Não recomendo arquivos muito ou formatos muito gráficos, porque quanto mais gráfico, quanto mais ícone, quanto mais coluna, quanto mais tabela, quanto mais informação gráfica estiver no currículo, mais poluído ele se torna do ponto de vista de leitura do software e de automação. Então é importante a gente entender que a fluidez do conteúdo e a forma como o conteúdo vai ser apresentado simplificadamente vai ajudar ao seu currículo ser filtrado com mais assertividade e com mais coerência. Além disso, é muito importante ainda nessa parte mais visual e mais inicial de formatação, é muito importante entender também que a forma como você apresenta o conteúdo não é tanto já o foco em quantidade, mas em qualidade. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha o seu currículo de uma forma muito bem apresentada e muito bem organizada, mas ele não tem coerência com aquilo que a vaga pede, ou ele não tem a qualidade da informação que permita ao recrutador entender exatamente o que você tem feito e qual o seu valor nesse momento para essa empresa e para essa vaga, ele não vai ser estratégico. Por mais que ele tenha concisão, por mais que ele tenha objetividade, por mais que ele tenha uma boa apresentação, ele não vai passar a mensagem porque ele não tem a qualidade do conteúdo devida. E eu tô falando não só a nível gramatical, a nível de léxico, ou seja, o tipo de vocabulário que você usa, a forma como você usa esse vocabulário e também o cuidado e a atenção que você tem à qualidade da escrita, os erros gramaticais, a pontuação, tudo isso é contabilizado também pelo software, mas também a olho humano. A qualidade continua sendo impreterivelmente analisada e importante no currículo. Mas além disso, a qualidade das informações que você coloca e a relevância das informações que você coloca a nível do conteúdo, a nível do sumo, a nível dos detalhes que você dá mais evidência, seja a nível de experiência, seja a nível de habilidade, seja a nível de apresentação inicial. Todas as informações são relevantes e devem ser relevantes no currículo. Quando não é relevante ou quando não é devidamente contextualizado, ou contextualizamos melhor, ou então não faz falta porque não é necessário naquele momento para o que está sendo analisado, para aquela situação em particular, ok? Aqui eu dou um caso concreto, por exemplo, temos um idioma, espanhol, que o meu nível de idioma, imaginemos que é básico, mas eu acho bonito colocar lá porque é mais no idioma, isso vai ser interessante para o mercado. Talvez não, porque será interessante para o mercado se você souber usar aquele idioma minimamente e puder trazer alguma aplicabilidade, alguma utilidade àquela empresa. Caso contrário, ele está passando uma informação que não é tão real. Agora, se você está efetivamente estudando espanhol e que você sinta algum conforto em que pelo menos mostre que está desenvolvendo o idioma, que está praticando o idioma para poder então desenvolver e apresentar alguma coisa ao mercado no sentido da aplicabilidade dele, aí já faz sentido. Porque eu posso inclusive colocar elementary, mas upskilling, ou seja, eu estou desenvolvendo esse idioma. Eu mostro ao mercado que eu tenho habilidade e que eu estou desenvolvendo.
Quem fala idioma fala outras habilidades mais técnicas. Por exemplo, uma ferramenta ou um software, vamos pensar num ERP, num sistema integrado de gestão, em que você sabe que esse ERP é importante, mesmo que ele não seja. Imagina, no Brasil é muito familiar, por exemplo, o ERP TOTUS. Na Europa pode não ser conhecido ou tão conhecido, mas eu sei que enquanto ERP existem outros conhecidos. Então, se o conceito de ERP for importante, eu posso colocar ERP ou ERP e, entre parênteses, o TOTUS. Eles sabem qual é aquele que eu tenho expertise, mas também sabem o conceito por trás daquele software para que eu possa trazer uma palavra-chave relevante. Então, atenção à forma como você apresenta as informações, mas também à qualidade daquilo que você informa no currículo. Um outro ponto muito importante é entender que o currículo deve ter algumas partes, digamos, alguns setores que formam o todo. Essas partes elas vão ser meticulosamente detalhadas e trazidas sempre de forma estratégica, mas há umas que são fundamentais de trazer, há outras que são opcionais. Quais são então os setores, as áreas de relevância que devem sempre constar no currículo? Primeiro, dados pessoais. Nos dados pessoais existe uma preocupação aqui em trazer algumas informações suas, não com tanto detalhe como estamos acostumados no contexto de Brasil, mas trazer o seu nome, seu sobrenome, trazer os seus dados a nível de contatos, de disponibilidade também, caso seja um requisito da vaga, viajar ou flexibilidade. O seu link do LinkedIn também é muito importante trazer aqui, e trazer algumas outras informações que possam ser relevantes, seja uma cidadania, seja algum tipo de informação que de certa forma a vaga peça e que você pode aproveitar se for o caso e se tiver a ver com essa sessão mais pessoal para destacar aqui. Em seguida temos a parte do perfil, do resumo pessoal, em que você irá se apresentar. É uma prática muito comum, um pouco ao contrário do Brasil, que ainda se orienta um pouquinho aqui por tópicos, né? Nas principais qualificações existe uma tendência a trazer essa parte como principais qualificações, enquanto na Europa temos uma tendência mais para um pequeno texto que realmente traga uma apresentação e um resumo daquilo que são as suas qualificações e aquilo que você pode apresentar como valia para o mercado no momento. Essa apresentação ela também deve ser estratégica, não só contar a sua história, não só contar um resumo do seu perfil, mas de fato que ela traga valor para o mercado, considerando o seu objetivo, considerando aquilo que o mercado pede para o que é o seu objetivo e para o que é o seu foco, e trazendo tanto a nível de competências técnicas, como a nível comportamental, como a nível de motivação / objetivo, aquilo que você procura no momento. É muito importante nesse ponto que você já num primeiro momento cause uma impressão estratégica no mercado e que eles vejam o que eles precisam ver. Então, o que eu peço nessa vaga, o que eu quero imprescindível que você tenha, aquilo que eu preciso para essa vaga, eu vou ter que dar um destaque especial nessa primeira sessão. É o lugar onde eles vão imediatamente entender quem é você, o que você fez que pode hoje trazer um valor mais agregado àquilo que eles estão procurando. Depois, existe aqui uma sessão que nem sempre é tão explorada, que eu gosto de explorar bastante, porque é uma forma de trazer palavras-chave mais específicas, que é uma parte de habilidades, em que você vai destacar as suas principais habilidades técnicas, as suas principais habilidades comportamentais, tecnologias, idiomas. Então a gente traz aqui uma sessão dedicada a habilidades, em que vamos destacar algumas delas e algumas palavras-chave que refletem os seus diferenciais e a sua expertise, para que o mercado entenda rapidamente quem você é e que o sistema leia rapidamente as palavras-chave que você tem e que coincidem com o que eles precisam. Depois vem a sessão da experiência, e aqui
pode ser que estrategicamente a experiência venha primeiro ou a educação venha primeiro. Por norma, e da minha experiência também no mercado europeu, existe uma valorização grande da experiência em detrimento da educação. Sabemos que no Brasil é muito importante, muito relevante a origem da sua educação, a proveniência da sua educação, onde você estudou, qual faculdade. Existe um nome muito grande das instituições e por isso também uma vontade muito grande de ressaltar e de evidenciar em qual delas você estudou. Na Europa não é que a educação não seja importante, mas entendemos que para perfis que já tenham uma certa experiência, uma certa maturidade, senioridade, ou que já tenham algum tipo de relevância profissional a nível de histórico, de experiências, é mais relevante ainda a experiência e depois então a educação. A exceção seria se você estivesse transitando de carreira e estudando para essa nova carreira, porque aí o nosso vínculo a esse novo objetivo passa a ser a educação e não a experiência, ou se você é recém-formado e está começando a sua carreira profissional. Se eu ainda não tenho tanto para mostrar a nível prático na área do meu interesse, então eu preciso me basear em algo que efetivamente eu esteja estudando e que eu possa mostrar de um ponto de vista mais prático. Nas experiências, eu preciso destacar as primeiras informações do cargo, da empresa, do local e da data. É muito importante também, em alguns casos até estratégico e favorável, mencionar a indústria dessa empresa, pelo menos ali uma denominação rápida que mostre o nicho em que essa empresa atua, e então descrever as suas principais responsabilidades. Quando eu falo em responsabilidades, eu não falo em tarefas, simplesmente. Por quê? Porque tarefas pressupõem uma listagem de funções. Essa listagem de funções, ela deve acontecer, mas de uma forma estratégica, e por isso eu falo em responsabilidade, porque além da tarefa em si, a gente quer que o mercado entenda que você entregou aquela tarefa com uma certa responsabilidade, com um certo impacto e com um certo resultado. Então, normalmente, o que eu sugiro é que você descreva a sua tarefa ou a sua função, a sua responsabilidade, colocando nela o ênfase certo que você precisa dar para mostrar que ela gerou um impacto. Então, o que é que eu fiz? Como é que eu fiz? Aqui é interessante trazer algum skill mais comportamental ou alguma ferramenta que você usa para executar essa tarefa ou usou, e o que isso gerou, que tipo de resultado isso trouxe sempre que possível. Tem gente que prefere separar responsabilidades e depois achievements. É interessante sim colocar achievements, mas também só é interessante colocá-los se você tiver como colocar achievements para todas as experiências, porque senão acaba ficando um pouco inconsistente a informação. Então, se você tiver como trazer achievements, ou seja, resultados mensuráveis e quantitativos e com impacto realmente nessa atividade, nessa experiência, traga eles, tudo bem trazer eles separados, mas normalmente se você já está descrevendo a responsabilidade com um certo peso de achievement, de resultado, e mescla os dois, não tem problema também em não tê-los tão separadamente. E assim a gente vai fazer para todas as experiências. Muito importante aqui não haver gaps. É muito importante o mercado não entender falhas nas datas, que você tenha uma consistência. Se por qualquer motivo temos um gap que precisa ser explicado, há casos em que é interessante colocar, nem que seja uma linha explicando o que aconteceu naquele gap, porque realmente o recrutador já vai ficar com a curiosidade satisfeita e não vai ser um empecilho para continuar tendo interesse no seu currículo. Passamos à parte da educação. Na educação, mencionar o seu, sempre por ordem cronológica, tanto a experiência como a educação. Importante mencionar as suas faculdades e os cursos que você realmente sente que são relevantes para aquele objetivo. Mas também muito importante que você traga uma certa valorização, primeiramente na parte mais base, na educação de base, que seria um bacharelado, uma graduação, seria uma pós-graduação, seria um mestrado, enfim, a parte educacional de base. E depois, então, você pode colocar um campo adicional. No inglês seria, por exemplo, Further Education ou Other Qualifications, em que você traria
uma menção aos outros cursos que você eventualmente fez, que não necessariamente são esses cursos de base, esses pilares, mas eles também são cursos ou certificações bastante relevantes, também por ordem cronológica. E por fim, temos aqui uma parte de voluntariado na Europa e principalmente em alguns países, a Irlanda é um deles, é muito valorizado o voluntariado. São países muito voltados ao social e a ações sociais e por isso valorizam muito quem faz voluntariado ou quem teve alguma outra experiência extracurricular. Então, se você quiser trazer algum voluntariado ou experiência curricular, extracurricular, aliás, é aqui que você deve trazê-la. Para finalizar, se tiver alguma ou outra informação adicional, imagina que há 3 anos atrás você fez um intercâmbio nos Estados Unidos ou no Canadá, ou viajou e isso te agregou de alguma forma, colocou algum ênfase no seu desenvolvimento, pode ser trazido como informação adicional também. Desde que faça sentido, desde que seja estratégico e desde que comunique algo relacionado ao seu objetivo com o mercado. Normalmente não sugiro colocar hobbies no currículo, deixo essa parte para a entrevista, até porque de relevância, de sumo para o filtro do sistema e para uma primeira análise, não é uma informação que agregue tanto do ponto de vista de relevância estratégica. Claro que sempre o que for relacionado ao seu desenvolvimento será de extrema valia, mas isso a gente pode trazer num outro momento na entrevista. Espero que essas considerações iniciais sobre currículo façam sentido para você e que você consiga aplicá-las de uma forma mais prática e estratégica agora na sua estratégia de recolocação, no seu plano de recolocação, e que qualquer dúvida adicional que houver, eu possa ajudá-la também, ajudá-la nessa jornada de uma forma mais detalhada. Certamente há muito mais ainda para falar, dependendo caso a caso. É muito importante analisar a especificidade de cada situação. Uma pessoa é diferente da outra, uma história é diferente da outra. Existe uma estratégia também, dependendo do caso, para a gente abordar cada situação de forma diferenciada, para que faça sentido para a situação de cada um que está querendo, né, essa comunicação mais estratégica. Mas numa primeira análise, num primeiro momento, essas penso que são já considerações que vão ajudá-lo e ajudá-la a desenvolver aí um currículo mais estratégico e mais eficaz. Não quero te tirar do foco, só quero te lembrar de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito a chegar a mais pessoas como você. E se você não me segue ainda no LinkedIn e no Instagram, aproveita e vai lá no link da descrição. Se quer também deixar algum comentário ou se está aprendendo algo novo até aqui, deixa o seu comentário lá.